Olá, gente boa, eu sou Roberto Vieira, da cidade de São José da Tapera, no estado de Alagoas. E eu venho aqui tomar um minutinho do seu tempo, não para te fazer medo, não para te assustar, mas para te avisar do que pode acontecer na nossa nação brasileira nos próximos anos. Dependendo do que eu e você faça, há poucos dias do momento que eu estou fazendo este vídeo, poderemos em breve, nos próximos anos, trazer uma grande maldição sobre a nossa nação brasileira. Poderemos trazer sobre cada um de nós o castigo de Deus. A ira de Deus poderá se derramar sobre a nossa nação brasileira por conta de um ato praticado por você e por mim. E para explicar o que pode acontecer na nossa nação brasileira, antes eu quero trazer para você o que aconteceu no Egito por conta da mesma situação que pode acontecer aqui no nosso país, no Brasil. Aconteceu no Egito e pode ser que não aconteça da mesma forma, mas pode acontecer de forma pior ou de outras maneiras aqui na nossa nação brasileira. Veja o que aconteceu no Egito, pelo mesmo fato que poderá acontecer aqui no Brasil. No livro de Êxodo, no capítulo 1, capítulo 1 do livro de Êxodo, no Velho Testamento, diz que um rei chamado Faraó chamou duas parteiras, duas mulheres que faziam parto das crianças no reinado de Faraó, e ordenou a essas duas mulheres que quando elas fossem fazer o parto dos meninos hebreus, que elas assassinassem os meninos, que elas provocassem o aborto das crianças. E diz a Escritura, meus amigos, que essas duas mulheres temeram não ao rei, a Faraó, mas temeram a Deus e não obedeceram ao rei, não foram conviventes, participantes daquilo que o rei queria que elas fizessem, e elas não fizeram o aborto das crianças. Diz a história que por elas se recusarem a participar desse ato terrível do rei Faraó, elas foram tremendamente abençoadas porque não participaram, não obedeceram o rei, não fizeram o que o rei queria. Deus as abençoou de forma tremenda. Mas você e eu sabemos que a semente que se planta é a mesma que se colhe. Toda causa tem um efeito. E se aquelas mulheres tivessem feito a vontade do rei, tivessem aprovado o rei no que ele queria fazer, elas teriam colhido a mesma semente que plantaram. Teriam feito o aborto das crianças, teriam matado, contribuído para o assassinato das crianças. Então elas teriam sido amaldiçoadas por Deus. Mas para finalizar essa história e explicar o que vai acontecer no Brasil se você também for participante desse ato, veja, diz a Escritura que vieram 10 pragas sobre o Egito. A última praga foi a morte de cada primogênito de cada casa do povo egípcio. Será que isso tem a ver, meus amigos, com o aborto das crianças, com o assassinato das crianças que Faraó queria que fossem assassinadas? Agora, em toda a casa do Egito havia um morto. O mais velho de cada casa, o anjo da morte passou e matou. Faraó ordenou o aborto das crianças. Faraó ordenou a matança das crianças. E agora ele mesmo e todo o povo do Egito que se calou diante do que ele queria fazer, tinha em sua casa um filho morto. Perdeu um filho. Meus amigos, isso é muito grave. A semente que você plantar será a que você vai colher. Entre todos os candidatos a presidentes do nosso país nessa eleição de 2022, há um
que é a favor do aborto, que diz declaradamente que, se for eleito, irá implantar leis para aprovar o aborto. Porém, preste atenção, isso só pode acontecer através do seu voto e do meu voto. Se a gente for convivente com essa situação, se a gente for participante, se a gente concordar com isso, votando nesse candidato, tenha certeza, gente boa, não iremos ficar impune diante do nosso Deus. Assim como o Egito perdeu um filho em cada casa, queria assassinar as crianças, mas foi os seus próprios filhos que foram mortos. O castigo de Deus também, de alguma forma, se não for dessa mesma maneira, virá sobre a nossa nação brasileira, principalmente sobre você, sobre eu, se viermos a votar nesse político e ele foi eleito presidente do Brasil. Seremos participantes, seremos culpados da morte, do assassinato, do aborto de cada criança que for abortada, que for assassinada, que perder a sua vida a partir do momento que esse homem foi eleito e implantar leis a favor do aborto. Você será culpado. Lembre-se disso. Quando as rádios, a televisão, fazer a primeira reportagem do primeiro aborto que foi feito nessa nação brasileira, por conta da aprovação do aborto através deste homem que for presidente da República, e você tiver votado nele, você também terá a sua parcela de culpa. Você também será punido diante de Deus um dia. Você também irá colher a semente que você plantar nessa eleição de 2022. Porém, meus amigos, assim como aquelas parteiras que não temeram ao rei Faraó, mas temeram a Deus, não fizeram o aborto, não participaram desse ato terrível do rei, ainda há tempo para que você, taperense, você alagoano, você nordestino, reflita sobre essa situação. Não seja participante do aborto, do assassinato de milhares de crianças que perderão a sua vida, que terão o seu direito de viver interrompido. Se você votar nesse candidato, ele irá aprovar o aborto e você também será culpado da morte de cada criança que for abortada nesse país. Esse mesmo candidato também diz que, se for eleito, irá colocar padres e pastores no seu lugar, porque não precisa de padres nem de pastores. Ora, meus amigos, não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa ser espírita, para saber que, se não fosse preciso os padres e os pastores, Jesus não tinha escolhido 12 discípulos, Jesus não tinha escolhido 120 discípulos, Jesus não tinha escolhido e está escolhendo até os dias de hoje milhares de discípulos por todo o mundo, por todas as nações. Se esse homem foi eleito e implantar leis para perseguir a igreja de Deus, a igreja que foi fundada sobre o sangue de Jesus Cristo, sobre a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, você será culpado da perseguição da igreja, porque você votou no homem que foi eleito e implantou leis contra os padres, contra os pastores, contra a igreja do Senhor Jesus. Não seja culpado da morte das crianças, nem seja culpado da perseguição que poderá vir sobre a igreja brasileira. Reflita sobre o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza que não vem de mim mesmo, mas eu sei que vem do alto. Você que me conhece pode dizer que eu estou falando bobagem porque você me conhece, mas você não me conhece a minha intimidade com Deus. Você não conhece, não sabe o que me foi dito. O que eu recebi, e tenho certeza que veio do alto, não veio de entre os homens ou do meu próprio querer. Reflita.
Que Deus abençoe você e a sua família. E não plante uma semente hoje para que você colha uma semente maligna amanhã. Mas plante a semente do bem para que você colha o bem. Plante a semente da paz para que você colha a paz. Plante a semente da fé para que você colha milagres, para que você colha perdão, para que você colha a salvação dada por aquele que é o dono da vida, por aquele que um dia disse às pessoas que estavam tentando impedir de que as criancinhas fossem até ele disse: deixai que as criancinhas venham até mim, porque delas é o reino dos céus. Se Jesus disse: deixai que as criancinhas venham até mim, quem é você para votar em um político que irá aprovar uma lei, que irá abortar as crianças, que irá assassinar as crianças? Pense bem, meus amados, estou fazendo a minha obrigação de cidadão taperense, alagoano, nordestino e brasileiro. Estou fazendo a minha obrigação de cristão. Não poderia deixar de trazer para você esse aviso.